Jesus aqui no Face e também aqui pela Rádio PEC. Glória a Deus. Gente, vamos para a palavra de Deus, que o Espírito Santo ajude cada um a entender o que ele está falando nessa manhã. Glória a Deus. A palavra de hoje que a gente vai meditar, né? Deus quer falar com a gente, está lá no livro de Marcos. Lá no livro de Marcos. E às vezes você pode estar passando uma situação que você não está sabendo como resolver aquilo. Às vezes é na sua família, às vezes é no casamento, às vezes é na saúde, às vezes até na prosperidade. É um vício, alguma coisa que a pessoa às vezes está passando. Pastor, às vezes tem hora que parece que aquilo não tem saída, que nunca vai acabar. Tem como acabar assim, gente. Primeiro passo de tudo que a gente tem que aprender, presta bem atenção. A gente precisa confiar em Deus de todo o nosso coração. Está lá no Provérbios 3, versículo 5. Quando a gente vai a Deus, a gente leva uma situação a Deus, um problema que você esteja passando, você entrega na mão de Deus, você precisa confiar nele, que a partir daquele momento ali é ele que vai cuidar daquela situação, entendeu? O Josafá, ele aconteceu isso com ele estava passando um problema muito sério, não foi uma coisinha só que se levantou contra Josafá, foram 3 exércitos contra um exército só. Era muita gente, diz que vinha gente tinha pessoas com areia do mar, um gafanhoto. O Josafá, ele não tinha a mínima chance, humanamente falando, de vencer aquilo ali. Muitas das vezes, a gente se depara com situações que você já entendeu, que você sozinho você não consegue vencer aquilo ali, só com Deus. Porque o negócio é espiritual e às vezes a pessoa não entende que o negócio é espiritual. Tem gente que falta descabelar, bate nos filhos, põe no conselho tutelar. Não, vou entregar para o conselho tutelar, porque a pessoa não entende que o filho, a filha, quando eles se tornam assim, rebeldes, né? Os pais dentro de casa, eles se tornam, tem uns que se tornam até meio agressivos, de falar e tudo, desobedientes, né? Às vezes você fala, fulano, faz aquilo ali, não faz não, tá entendendo? Você pensa que aquilo ali é uma coisa normal daquela pessoa. Não, o jeito dela, o jeito dele, entendeu? Como é que as pessoas costumam dizer? Temperamento de fulano, não. Deus, tudo que ele fez, ele chamou de bom. Ele não fez ninguém sendo rebelde, não fez ninguém mal, perverso, não fez. Ele fez as pessoas imagem e semelhança dele. E como que Deus é? Deus não é assim. Então, quando a pessoa se torna desse jeito, é porque entrou um espírito na vida daquela pessoa, por algum lugar ele entrou. E muitas das vezes, sabia que tem pessoas que desde a infância, que às vezes os pais, eles não têm o entendimento de que a criança é um corpinho pequeno, mas já é um corpo. Então a pessoa, mas se até 12 anos, a pessoa só é batizada depois de 12 anos, significa que abaixo de 12 anos nenhum espírito entra. Não, isso não tem nada a ver. A Bíblia diz, ensina o caminho a que se deve andar. Se você não ensinar a palavra de Deus, aquele corpinho, embora esteja pequeno, ele está vazio, entendeu? E um corpinho vazio, os espíritos se deixarem, eles entram ali. Eu vou te mostrar na Bíblia, a gente vai ler aqui agora, você vai ver na Bíblia que se deixar, ele entra desde pequenininho. E aí ele vai crescendo ali disfarçadamente, você não está vendo que ele está ali. Aí a criança, o adolescente, vai se tornando adolescente e fica com os comportamentos estranhos. Você vê que não é normal. Entendeu? Não obedece os pais, bate boca, fica meio assim, é uns espíritos de revolta, sabe? Age como se estivesse revoltado com tudo.
E as pessoas que não entendem, sabe o que eles vão pensar? Isso é a fase da adolescência. Isso é uma desculpa que o diabo arrumou para poder usar os adolescentes. Entendeu? Não, isso é a fase da adolescência. Não, irmão. Jesus passou pela fase da adolescência, ele nunca foi rebelde. Ele estava no corpo de carne. José passou pela fase da adolescência. E outros que começou bem cedinho na Bíblia, né? Como Davi, foi jovenzinho, Jeremias. Você não vê falando que ele era rebelde, muito pelo contrário. José, ele tinha a fama de ser muito obediente aos pais, por isso que os irmãos dele teve inveja dele e vendeu o José. Pois eles tinham inveja do modo dele tratar os pais, o pai. Você está entendendo? Então isso aí não é revolta de adolescente, coisa de adolescente não, gente. Isso é espiritual. Você tem que vencer isso no lado espiritual. E às vezes a pessoa não entende, não, mas isso aí é porque eu não dei aquele presente caro que ele queria. Irmão, isso não justifica nada. É o dever dos filhos obedecer os pais e a mãe, tendo ou não tendo. Você está entendendo? Tem filhos aí que na fase da adolescência, até criança, ajuda até os pais no sustento da casa, gente. Outro dia eu passei na rua, eu mostrei isso foi a Natasha, né? A garotinha chegou perto de mim, me pediu um negócio, me pediu uma água. Eu estava aqui na igreja, eu falei, não, pode pegar água lá. Aí ele foi lá, pegou água, chegava, já. 2 garotinhos assim, mais ou menos, tamanho assim do Cauã, do Guilherme. E aí depois eles foram na levagem. As mães deles estavam trabalhando varrendo na rua. Aí eles deixaram a água lá do lado, agarraram na vassoura e ajudando as mães a varrer. Você está entendendo? Então aquele ali era para fazer o quê? Era pôr de água em mim, porque não tem nada para dar ele. Está entendendo? Não é assim não, gente. Presente não liberta a pessoa. Você entendeu? Você dá uma mesada, não vai libertar a pessoa. Mesada em 2 sentidos, né? Tanta mesada de dinheiro, quando você pegar uma mesada, tacar na cabeça. Nada disso é libertar. Você está entendendo? O que liberta uma pessoa é Jesus. Então, às vezes você passa uma situação que você não sabe como lidar com aquilo ali. Entendeu? O filho não obedece, bate boca, e você não entende que enquanto você não entender que aquilo é espiritual, você vai fazer uma coisa que estraga tudo. Bater boca. Entendeu? Quer ver você pegar um bolo e estragar e você pegar ele, sei lá, botar sal no lugar do açúcar, acabou o bolo. Assim é o pai e a mãe que não tem um entendimento espiritual. O que ele faz? Eles debatem. Aquilo é um espírito. Então quer dizer, o demônio, a criança, o adolescente, sei lá, seja lá o que for, tão novinho, mas o diabo já consegue usar ele para derrubar você. Entendeu? E tem pais que às vezes até morrem por causa disso, coisa séria, porque é um espírito, então ele age ali para tirar você do sério, tirar você da presença de Deus. Se você não vigiar, o demônio consegue usar aquela pessoa tão novinha para tirar você da presença de Deus, porque é um espírito, e espírito não tem idade, ele só está num corpo novo, mas é um demônio. Você está entendendo? Então a gente tem que entender isso, gente. A pessoa às vezes não entende por que meu filho, meu parente se acaba na bebida. Aquilo é um espírito. Eu já fui viciado em bebida, droga, cigarro. Entendeu? Eu não entendia que aquilo ali não era eu que fazia aquilo ali. Tinha um negócio que me usava. Por isso que eu estava bem tranquila dentro de casa. Batia sexta-feira, irmão. Eu achava que parecia que tinha encostado alguma coisa em mim. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho certeza que eu tinha encostado mesmo. O negócio começava, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber. Meu irmão não tinha mais sossego. Enquanto eu não bebia, porque o demônio ele tinha os dias certos de me usar. Ele tinha os dias certinhos. De segunda a quinta, eu ficava tranquila dentro de casa. Batia, às vezes quinta-feira, sexta-feira, pronto, começava a dormir. Parecia que se eu não fosse beber, se eu não fosse cheirar, parecia que eu ia morrer. Quer dizer, ele já tinha os dias certinhos de me usar. E às vezes depois, quando eu não aguentava mais,
já está muito fraca, vários dias sem comer, vários dias sem... que já não estava dando mesmo, parece que ele ia embora. Aí ele saiu, porque aí caiu a minha ficha. Eu, meu Deus. Aí é que eu ficava boa, eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Gastei dinheiro que não era para gastar, não era para me ter feito isso. Ele quer dizer, depois ele sai e deixa a pessoa arrasada. Ele tem os dias certos de usar. Assim também, gente, ele usa, se deixar, ele usa o filho, ele usa o marido, ele usa a esposa. E você está entendendo? Eles são espíritos que não têm corpo. Eu sempre prego isso aqui. O Lúcifer. Oi, Mim, Deus abençoe, meu amor. Bom dia. O Lúcifer, que as pessoas costumam chamar de Satanás, demônio, essas coisas, ele era um anjo. Um anjo, braço direito de Deus. Então, o que acontecia com ele? Ele estava lá no céu, servia a Deus, e era um dos anjos mais bonitos, mais sábios que tinha. Só que ele deixou o orgulho entrar nele. Ele começou a se achar melhor do que os outros anjos. Por isso que a gente tem que ter cuidado disso também na igreja. A gente nunca pode deixar o orgulho entrar na pessoa e você se achar melhor do que o outro. Na verdade, nós não somos melhor do que ninguém. Para Deus, nós somos tudo a mesma coisa. Como o pastor Mota diz, nós fomos feitos da mesma massa, do mesmo material. Jesus não fez, não, esse aqui eu vou botar um pozinho de ouro, esse aqui não. É a mesma coisa. A Rosângela, ela trabalha com negócio de festa, não é? Aí da outra vez a Rosângela estava falando que tinha uns docinhos, que ela aproveitava a mesma massa, né? Para fazer vários docinhos diferentes, mas era uma massa só. É a mesma coisa, gente. Tem um que é baixinho, outro que é mais alto, outro que é moreninho, outro que é branquinho, mas estamos feitos da mesma massa, mesmo material. Viemos tudo do pó da terra, entendeu? E para lá todo mundo vai voltar. Então não somos melhor do que ninguém. Mas o Lúcifer, o que aconteceu? Ele se exaltou, ele começou a se achar melhor do que os anjos, e ele começou a desejar, olha só, o lugar de Deus, o trono de Deus. E ele colocou na mente dele, vou tomar o trono de Deus. Olha a ideia dele. Para isso, o que ele fez? Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou anjo contra anjo. E jogou uma terça parte dos anjos contra Deus. Talvez na intenção de usar aqueles anjos para querer ajudar a tomar o trono. Eu acredito que seja isso, porque no Apocalipse está escrito que ele vai fazer isso no final dos tempos. Não com anjos, mas com seres humanos. Ele vai juntar um exército de pessoas para querer guerrear contra Jesus. Então é o que ele estava tentando fazer no começo. Mas claro que ele vai ser derrotado, como também foi no começo. Aí o que acontece? Como ele não, claro que não tinha chance nenhuma, né, dele tomar o trono de Deus, o que aconteceu? Ele foi expulso lá do céu. Ele e a terça parte dos anjos que se rebeliaram lá contra Deus. E ele foi lançado aqui na terra. Agora preste bem atenção, gente. Eu nasci pelo ventre da minha mãe. Você nasceu pelo ventre da sua mãe. Jesus nasceu pelo ventre de Maria. Já o diabo, o demônio, ele foi lançado aqui na terra. Ele não é um cidadão legal. Ele não entrou pelo meio, pela porta, né? Foi amada de alguém, não. Ele foi expulso de lá e foi lançado aqui. Por isso, o que significa isso? Que ele não foi formado dentro de um corpo. Ele não foi formado dentro de um corpo, né? Como todo mundo foi, pezinho, mão, braço, não. Ele é um espírito que ele não possui um corpo. Ele foi lançado do céu aqui, ele é um espírito, ele não tem corpo. Por isso que você nunca ouviu falar da mãe do diabo. Ah, teve uma mulher lá que deu a luz, nasceu um diabo. Não, nunca. E outra coisa, pessoa que diz que vê demônios. As pessoas que já viram demônios, eu acredito que nunca viu demônio com forma humana. Não sei que a pessoa enxerga no mundo espiritual e veja que o demônio está ali. Mas vamos ver. A pessoa sempre vê um vulto preto, uma coisa assim, porque a pessoa não vê uma forma assim
Porque o demônio ele é um espírito. Você está entendendo? Ele é um espírito. Então ele não tem corpo. É isso que eu queria que você entendesse. E ele usa as pessoas. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai entrar naquele corpo e vai usar aquela pessoa para o que ele quer fazer. Porque para ele fazer as coisas aqui na terra, ele precisa de um corpo. Como é que o diabo vai beber se não tiver uma boca para ele tornar a bebida? Como é que ele vai fumar se não tiver uma boca, um pulmão, uma boca para poder tragar um cigarro? Como é que ele vai se prostituir se não tiver um corpo para se prostituir? Que uma vez meu pastor até estava falando uma coisa que é muito séria. Duas pessoas que estão manifestadas, vamos supor assim um exemplo. Desculpa aí, mas a gente tem que falar a verdade. Adultério é pecado. É pecado, adultério é pecado. Pastor, o que é adultério? Quando uma pessoa é casada, tem relação com uma outra pessoa, por fora. Você está traindo a sua esposa, traindo seu marido. Vamos supor que quando duas pessoas que são casadas, o homem é casado e a mulher é casada, só que eles têm relação com o outro, entendeu? O marido trai a mulher. O que acontece isso? Às vezes o homem é casado, a mulher é casada e os dois saem juntos. Aí eles vão lá e estão tendo relação. As pessoas não entendem que aquilo ali não são eles. Porque o Judas, quando foi trair Jesus, antes dele trair Jesus, a Bíblia foi bem clara, está escrito assim: Satanás entrou em Judas. Aí a primeira coisa que ele fez foi trair Jesus. Então, isso não é normal uma pessoa trair a sua esposa, trair seu marido, é um espírito que entrou nele ou nela. Então vamos supor assim: o homem é casado e a mulher é casada, e os dois saem juntos. Ali, tanto um quanto o outro tem um espírito neles. Os demônios estão usando eles para ter relação entre si. Só que eles precisam de um corpo. Vocês estão entendendo? Ai, pastor, mas demônio não tem esse negócio de relação, não tem. Sodoma e Gomorra. O diabo ali, ele ficava solto. Até com os anjos eles queriam ter relação, coisa séria. Eles têm isso sim. Mas só que eles precisam de corpo. Como é que eles vão ter relação sem corpo? Então vamos pegar o Getúlio que é casado, e a Bernardina também que é casada, vamos usar e a gente faz o que a gente vai fazer. Aí está pensando que é eles que estão fazendo? Não, eles estão sendo usados para fazer o que o demônio tem vontade de fazer com eles, entendeu? Simplesmente, se a pessoa não tiver o conhecimento de Deus, a pessoa vira uma marionete na mão do diabo. É ele que controla, ele está usando aquela pessoa para satisfazer os desejos dele. A pessoa pensa que aquilo ali é uma vontade dela. Não, ele entrou na pessoa e ele deseja cheirar, então ele vai usar a pessoa para cheirar. E aí, como o demônio está no corpo dela, ela vai sentir vontade de cheirar. Está nela? Você está entendendo? Funciona desse jeito. O demônio está na pessoa, a pessoa sentiu vontade de ter relação ali. É certo a pessoa ter um relacionamento assim, fora do casamento? Não, mas se o demônio estiver nela, ela vai na esquina, vai embaixo do poste, qualquer lugar. Entendeu? O demônio quer e ele controla, passa a controlar aquela pessoa. A pessoa não age mais por ela, tem um espírito dominando ela. Tomou, tipo assim, as rédeas. Agora quem manda é ele, entendeu? E a pessoa fica sob o controle do inimigo. Até que ela chega a um ponto que ela precisa de quê? De libertação. Ela tem que ser liberta. Aquele espírito tem que sair dela, para ela voltar a ter domínio próprio e tomar as próprias decisões dela. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem situações que você acha: não, meu marido é muito grosso. Meu marido, meu Deus, ele mente que é uma coisa. Não é ele. Tem um espírito ali, algum lugar, alguma brecha que o diabo conseguiu entrar. Você está entendendo? E ele ficou ali. Então ali ele usa o marido às vezes para maltratar a mulher,
para atrair a mulher, para xingar, outro, cada um ele usa uma coisa. Outros ele usa para mentir, vai embora, para beber. E quando não é isso, ele entra também na mulher. Tem mulher que, esse demônio entra na mulher, a mulher larga a casa, larga tudo. Entendeu? Não quero mais saber não, estou apaixonado pelo Jesus. Eu já vi mulheres casadas, com filho, largar tudo, por causa de uma paixão na rua. E aquele espírito entrou nela, conseguiu entrar na vida dela. Assim também é filhos, filhas. Se o espírito entrar lá, o filho começa a estranhar a mãe, começa a estranhar o pai, não quer obedecer. Você acha que o demônio começa a fazer aquela pessoa achar que é normal não obedecer, entendeu? E começa a ter filhos que odeiam os pais, coisa séria, odeiam mesmo, não suporta nem ouvir falar. E tem pais às vezes que odeiam os filhos, odeia. Gente, como a gente é pastora, a gente lida com isso, tá? Eu tenho casos que eu tenho que orar, a gente não cita nome, né, de filhos que não quer nem ouvir a voz da mãe. A mãe chora, fica triste, eu não sei, mas é um espírito que entra, não é ela, não é ele. E quando a pessoa é liberta, a pessoa se arrepende. Porque eu mesmo sou um exemplo. Eu, quando não era liberta, eu xingava minha mãe, e eu era terrível. Eu maltratava minha mãe, expulsava minha mãe da minha casa. Mas depois que aqueles espíritos saíram da minha vida, eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a entender. Me arrependi, falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha mãe? Não era para me ter feito isso. Você entendeu? E de lá para cá eu não fiz mais. Então, quer dizer, eu fui liberta. Aqueles demônios que me usavam, eles saíram do meu corpo. Por isso que eu não faço mais aquilo que eu fazia antes. Agora é que eu estou te explicando. Se aquele espírito não sair do seu parente, o diabo continua usando eles. Até uma hora tirar você também da presença de Deus, porque às vezes você pensa, você é uma pessoa de Deus, você pensa que o demônio vai entrar no parente seu só porque quer usar o seu parente. Não, o alvo do Satanás é você. Ele entrou no seu parente, mas ele quer usar o parente para tirar você não está entendendo. O negócio é você. Porque quando você estiver orando, buscando a Deus, enquanto você estiver ouvindo a palavra, ele não vai poder ficar muito tempo ali, por causa de você. Você é uma pedra no sapato dele, porque ele quer morar ali e não consegue, porque você fica toda hora atrapalhando, expulsando ele. Você está entendendo? Orando. Então, por causa de você, ele vai ter que se mudar. Então, o que ele faz? Você está perturbando ele na mente dele, né? Para ele não ficar ali, então ele vai usar aquele corpo para atacar você. É onde ele usa aquela pessoa, sei lá, o marido, o pai, a mãe, seja lá quem for, o filho, para afrontar você, jogar piada, entendeu? Falar coisa grosseira, fazer coisa que te aborrece. E o demônio, ele tem as estratégias dele de trabalhar, tá? Ele é assim, se ele vê que ele conseguiu te derrubar numa coisa, ele vai ficar insistindo naquilo ali. Toda hora ele vai fazer a mesma coisa, porque ele viu que ali ele já teve sucesso, ele já conseguiu fazer você pecar ali. Se tem uma coisa que ele, né, no corpo daquela pessoa lá, do teu parente faz, que te irrita, que te aborrece, é o que mais ele vai fazer. Entendeu? O negócio dele é derrubar você, até fazer você perder a paciência, se explodir, xingar, Aí depois que você se explode, aí ele usa a boca do próprio parente. Mas você não estava na igreja? Você vai começar a acusação, entendeu? Mas você que está na igreja que não podia fazer isso. Ele provocou você até você não aguentar mais, e agora ele ainda vai te acusar. Então ele é terrível, ele tem essa estratégia dele. Por isso que a gente está lá aprender isso aqui hoje. Vamos lá. Marcos 9, né? Deixa eu ver se é 9 mesmo. Marcos 9, versículo 14.
Glória a Deus. Outra coisa, gente, que eu observo muito, isso aí, né, desde quando eu me converti, eu passei para a igreja, que eu sempre observei isso. Aquela pessoa que ainda não é liberta, o demônio se deixar e faz de tudo para usar aquela pessoa para você não vir para a igreja. Você entendeu? Impedir você de vir para a igreja buscar Deus. E às vezes você não entende que aquilo é um espírito, você obedece o diabo, você não vem. É o que o diabo precisa para destruir todo mundo. Que você não pare de buscar Deus, você tem que ser vigilante nessa área. Por isso que Jesus, ele disse assim, ó, lá no livro de Mateus: aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, solamar, mulher, casa, fazenda, por amor de mim, não é digno de mim. Pastor, o que Deus quer dizer com isso? Que a gente tem que deixar e abandonar? Não. É quando a pessoa não vem para a igreja buscar Deus por causa do parente. Não, porque meu parente não gosta, meu parente não quer. Irmão, quando uma pessoa se impõe de você ir numa igreja, ouvir a palavra, pode ter certeza que tem um demônio ali, gente. Não é a pessoa, não. Não é a pessoa, é um demônio. Ele que se opõe em tudo que se chama Deus. Você está entendendo? E aí a pessoa não é mais a pessoa que está ali, tem um espírito agindo ali para tentar te impedir de ir para a igreja. Ele está com uma má intenção, o diabo, não foi uma pessoa não, o diabo está com uma má intenção de destruir a família. Então, quando Jesus diz deixar, aquele que deixar pai, mãe, filho, o que significa isso? Significa, irmão, se a minha família vier comigo, glória a Deus, se não vier, eu venho assim mesmo. A mulher cananeia, ela deixou a filha dela em casa, ela está miseravelmente endemoniada, ela deixou a filha dela em casa e veio buscar Jesus para libertar a filha dela. E tem gente que não, fulano não gosta, eu vou na igreja, então eu nem vou ficar em casa para não aborrecer ele. O diabo está todo feliz tirando de você de Jesus, gente, porque isso é um espírito que está ali. É igual a submissão, preste atenção. A Bíblia diz o quê? Que a mulher deve ser submissa ao seu marido, mas você tem que observar se aquela pessoa que está ali é o seu marido mesmo. Seu marido está querendo te proibir de você ir na igreja, isso é seu marido? Isso não é seu marido, está claramente que isso é um demônio que está no seu marido. Entendeu? Então eu não posso abandonar Jesus por causa do meu marido, porque a Bíblia diz o seguinte: nós devemos ser submissos ao nosso marido, mas amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar, o Jesus, o meu amor por Jesus tem que estar acima do meu amor pelo meu marido. Senão fica complicado. A pessoa, o marido, eu quero que você abandone Jesus. E aí? Você é submissa ao meu marido, Senhor, eu vou te abandonar. E não, não, ali já tem um espírito ali. Você tem que orar, amarrar aquele demônio, mandar embora. Entendeu? Eu não posso aconselhar a mulherada passar por cima da autoridade do seu marido. Mas eu, quando comecei a vir na igreja, meu marido tinha um espírito nele que não deixava eu ir para a igreja. Eu ia, tá? Ele ficava xingando, gritando em casa, mas eu ia pegar minha bolsa e ir embora. Tá? Quando a gente voltar, a gente conversa. Sério? Vamos diante de Deus. Mas por quê? Porque eu sabia que não era ele, irmão. Eu vou deixar de ir para a igreja. Chegava lá, o que eu fazia? Apresentava ele a Deus no culto, pedia o pastor para orar. O pastor ora lá, porque o marido está bravo, não estava querendo que eu viesse para a igreja. Eu sei que não é ele, queria que só amarrasse esse espírito lá. Aí o pastor orava junto comigo, a gente amarrava o demônio, tal. Quando eu chegava em casa, ele estava santinho. O demônio saiu, era só para mim não ir para a igreja. Você está entendendo? Então, não, gente. Muitas das vezes, assim que eu me converti, se eu fosse pela cabeça do meu marido, às vezes ele queria que eu deixasse de ir para a igreja para ir para a boca de fumo. Sério? Queria que eu deixasse de ir para o culto dia de domingo, Santa Ceia, para ir para a piscina, tomar banho com ele. Quer dizer, eu percebi que aquilo ali não é ele, é um demônio. Então, nessa área aí, eu deixava de ir para a piscina. Não, vai com as crianças, porque hoje é culto, eu não posso perder o culto. Mas o meu marido se converteu por causa disso.
Lá na frente ele foi começando a ver. Ele chegou a um ponto que entrou um temor no coração dele, que ele também não faltava culto dia de domingo. Eu já vi o meu marido dispensar serviço da pessoa querer pagar 2 vezes mais e ele não aceitar, porque era domingo, era dia de culto. Santa Ceia, não, amor, não. Hoje é dia de culto, eu vou acabar me atrasando, entendeu? Eu vou perder meu culto, dinheiro nenhum vale a pena isso não. Já vi ele com eles, mas por quê? Ele viu o meu exemplo, que eu não deixava de buscar Jesus para ir para as farras com ele. Entendeu? Eu levei Jesus a sério. Eu era submissa a ele, tá? Abaixo de Jesus. Mas o meu culto era sagrado, meus horários de orar era sagrado, meu dízimo era sagrado. Primeiro eu servia a Deus de todo o coração, e aí eu era submissa a ele. Dava atenção a ele, passeava com ele, mas nas horas vagas. Agora, deixar de servir Jesus por causa dele, aí não. Porque eu percebi que aquilo era um espírito. Eu particularmente, eu vi. Não, porque não dá para ele, que hoje você quer. Eu sinto muito, eu não posso faltar muito, não. Eu tive que amar Jesus em primeiro lugar. E teve uma época também que eu me tornei obreira, eu e ele se tornamos obreiros juntos. Aí depois ele teve uma recaída, ele saiu da presença de Deus. Eu continuei como obreira, eu ia para os cultos. Não, porque você só vive na igreja, mas eu tenho que servir. Eu ia 3 vezes para o culto, manhã, de tarde, manhã, de tarde. Entendeu? Reclamando ou não, eu ia. E ele se converteu. Ao ponto que é porque Jesus recolheu, ele não está aqui. Se ele estivesse aqui, eu ia chamar ele aqui como testemunho. Ao ponto dele falar para as pessoas, até meu filho Igor, a Natasha, aquele irmão lá, algumas pessoas que ele falava, né? O irmão Valmir, Maísa, algumas pessoas que eles comentavam. Ao ponto dele chegar perto das pessoas, não é na minha frente não para me elogiar, não, por trás de mim, sem eu saber, depois que a pessoa me contava. Ao ponto dele falar para as pessoas, olha, minha mulher, ela realmente é uma mulher de Deus. Eu vivo com ela, conheço ela, eu sei ela, ama Jesus mesmo. Mas eu mostrei isso para ele. Agora, se eu deixo de ir para o culto, não, tá bom, meu amor, o que você quer que eu faça? Irmão, aí não, vou abandonar Jesus. Você tem que perceber como tem um espírito dentro da pessoa. Você entendeu? Você tem que perceber. Quando eu falava o versículo da Bíblia, misericórdia, faltava apanhar dentro de casa. Oi, meu amor, tudo bom? Bom dia. A sua menininha, né? Nem parece que tem neto. Então, eu faltava apanhar dentro de casa. Aquilo ali era o quê? Era um espírito que estava nele, aquilo não era normal. Gente, só em você conversar com a pessoa, você sabe que a pessoa não está normal. Você entendeu? Às vezes eu conversando com ele assim, eu falava um versículo da Bíblia, irmão, você tem que dar raiva que ele ficava, antes dele se converter. Tudo Bíblia. Você percebe que a pessoa, ainda vem você de novo pregar, então você já percebe que aquela pessoa não está normal. Entendeu? Você tem que perceber isso. Então, às vezes a gente está lidando com demônios pensando que é uma pessoa. O demônio, ele é um enganador. A vontade dele é enganar você e eu. O demônio, ele não vai ser assim, não vai entrar no seu parente, na tua casa não. Ele age disfarçadamente e tenta convencer você que é sem vergonhice da pessoa. Esse sem vergonhice dela que quer ser assim, ou ele que quer ser assim. Entendeu? Porque se ele conseguir convencer você que não é ele, você vai parar de lutar contra ele. Entendeu? Aí ele vai ficar à vontade. Foi por pouco, quase que eu sou obrigado a sair daqui. Entendeu? Ele ainda fala assim ainda. Então ele tenta enganar você, fazer você achar que essa pessoa não quer mudar não, mas não é, gente. A pessoa, quando está dominada por um demônio, a pessoa perde o seu raciocínio. E eu sei porque eu já fui presa no império, pela mão do império das trevas.
Não é que você não quer mudar, não, você não consegue. Você não tem força, você até... Às vezes eu chorava, eu estava lá no mundo já, né? Às vezes eu maltratava minha mãe, porque eu bebia muito, cheirava muito, aquela coisa. Eu fazia coisas, maltratava meus filhos, mas se você me perguntasse se eu gostava de ser assim, eu não gostava não, gente. Às vezes quando passava o efeito da bebida, eu chorava. A Natasha está de prova, Natasha e eu. Mas como eu chorava. Por que eu sou assim? Por que eu faço essas coisas? Meu Deus, o que eu fiz com a minha mãe? Queria maltratar a minha mãe, mas eu não consegui, porque era um demônio que estava me prendido. Eu até me arrependia, né? Estava com remorso, até estava um pouquinho melhor, mas por incrível que pareça, tinha aquele dia certinho que o demônio voltava para o meu corpo. Ele vinha e me usava de novo, aí eu fazia tudo de novo, fazia até pior. Entendeu? Eu ficava achando, eu mesmo achava que aquilo ali era eu. Ei, eu não tem jeito não, o pessoal tem razão mesmo, eu não presto, não sei, mas não era demônio que usava. Se não tiver uma pessoa com entendimento da palavra para libertar aquela pessoa, o diabo fica fazendo a pessoa de marionete. E não pensa você que a pessoa não quer desgrudar, desgarrar do diabo, quer, mas ela não consegue sozinha, não consegue, você tem que estar... Tem que ir para cima daquele demônio, não tem jeito. E quando você está guerreando no mundo espiritual, gente, é uma coisa que é óbvio que você tem que analisar. O diabo vai vir para cima de você, irmão. Ele te bater, ele não pode. Voar em cima de você, ele não pode. Ele vai usar a pessoa com piada. Você está entendendo? Deboche. Que a pessoa, às vezes, você pensa, poxa, essa pessoa tão arrogante, não é. É o demônio que entrou nela, ela não é assim. O diabo, ele é tipo assim, ele não é porque ele é um derrotado, mas ele quando entra na pessoa, ele quer dar um de marrento, sabe? Você pensa que a pessoa não é, o demônio que está ali. E a pessoa, preste bem atenção, uma ilusão que eu achava, parece até que a pessoa sempre está bem. Aí o diabo fica para você, aí você fica igual uma boba aí orando. A pessoa tá bem, ó. Tá com dinheiro, tá se divertindo, tá toda feliz, irmão. Não cai nessa, é mentira do diabo. Se você soubesse no íntimo o que aquela pessoa está passando, ninguém na mão do diabo está bem. Ela não está bem, ela está sendo enganada, só isso. Mas uma hora a casa cai. A intenção do diabo é matar aquela pessoa, você tem que entender isso. Diz que eu oro a Deus, eu presto muita atenção que Deus me ensina pela palavra. Já teve pessoas que o diabo estava usando lá, e lá atrás, né, perdi um pouquinho a paciência, agora não é para essa pessoa não, a pessoa está bem, está lá rindo, brincando, fica aqui orando. Irmão, daqui a pouco o diabo se aproveitou aquela brechazinha que eu vejo de parar de orar e quase matou a pessoa. E Deus olhou para Deus falou comigo lá, isso que ele quer matar a pessoa, ele quer que você acredite que ela está bem, não sei o que, para destruir a pessoa, você vai deixar ele destruir. Aí começou a orar comigo. Entendeu? Isso é mentira, demônio no corpo da pessoa, a pessoa ri. Não, mas eu não preciso da sua ajuda, não. E que não sei o que, você está crente que a pessoa não é o demônio que está fazendo isso. A pessoa mesmo, ela não está bem, ela está mal. Gente, eu já fui uma pessoa usada pelo diabo, eu sei o que é isso. Eu ria. Parecia que me olhasse assim, churrasco todo dia, estava bem, mas irmão, quando ia todo mundo embora, aquele demônio saía do meu corpo, só Deus sabe como é que eu me sentia. Eu era uma prisioneira de Satanás, eu sofria, porque eu fazia coisas que eu não queria. Maltratava minha mãe, eu não queria maltratar minha mãe, mas o demônio me usava. Depois ele ficava, o que eu fiz com a minha mãe? Aí já era, entendeu? Meus filhos, eu maltratava, espancava meus filhos, trancava dentro de casa, só na Yasmin que não, porque ela não era nascida. Mas depois eu ficava pensando assim, eu sou um monstro. Eu pensava, o diabo fazia eu achar que era eu, entendeu?
Depois que ele saía, eu ficava, eu sou um monstro. O que eu fiz com meus filhos? Por que eu tive coragem de fazer isso com meus filhos? Então você pensa que aquela pessoa que está sendo usada pelo diabo, que aquilo ali a pessoa sabe o que está fazendo, a pessoa está muito bem, que está fazendo. Mentira, gente. É porque o diabo não deixa a pessoa confessar para você, porque ele põe um orgulho na pessoa. Eu tinha um orgulho que eu não falava para os outros que eu estava mal, não, mas eu estava mal. Eu me lembro, quando o Pedro saía, eu ficava mal, chorava e tal. Só que isso aí ninguém viu, isso era por trás dos bastidores. Entendeu? Então nunca pense que aquela pessoa, aquele parente, seja lá quem for, esteja sendo usado por Deus, está bem, não está bem. A pessoa precisa da sua ajuda. E não adianta você falar. Não adianta. Diabo, perda de tempo. Entra no ouvido e sai. Entra no ouvido e sai. Você só consegue libertar aquela pessoa fazendo isso aqui, ó. A gente vai estudar agora. E outra coisa, como eu acabei de falar aqui no começo, gente, está escrito, a gente não vai lá não, tá? Isso aqui eu só estou dando uma ressalva, a gente vai para o Marcos 9 agora. Mas está escrito lá no livro de Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o seu coração. Entendeu? Você precisa confiar mesmo em Deus, colocar na mão de Deus e confiar mesmo nele. E ele vai fazer, porque ele é gente, se ele não fizer, eu não faço. Eu falo para Deus, não adianta nem ficar desesperado, se o senhor não fizer, eu vou fazer. Não tem como, eu tenho que confiar no Senhor de qualquer jeito. Porque é espírito, demônio só sai com de nome de pastor, não aparece, não sai. Sai sim, gente. Sai sim, pelo amor de Deus. Eu passei tanta coisa com o negócio de espírito na minha vida. Aliás, desde quando eu me converti até hoje, eu tenho que lutar contra o espírito, gente. Entendeu? Misericórdia, sai sim. Tem gente que um dia, foi ontem, uma pessoa me ligou. Não, pastor, mas o negócio está muito sério. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, sério nada. Eu já vi tanta coisa mais séria do que isso. Conhece a Marisa aí, essa mulher aí, ela tinha escrito loucura, estava toda evacuada na rua, a mulher está boazinha. O demônio sai sim, gente. Ele só não quer que você descubra quem é você e quem é ele. Uma das coisas que a gente precisa entender, Jesus deu poder e autoridade ali sobre os demônios. Às vezes ele não sai por causa da nossa dúvida. A gente manda ele sair, fica olhando. Ai, meu Deus, acho que não saiu não. Você não pode fazer isso. Entendeu? Porque você manda ele sair, você olha para a pessoa para ver se a pessoa continua a mesma coisa. Então, quer dizer, você está meio duvidoso. Não é. O pastor, uma vez, ele me explicou como é que é. Ele falou, Fabiano, é o seguinte, o juiz, quando vai lá, uma audiência, ele tem uma canetazinha, já viu que eles carregam uma canetazinha aqui? Aí eles vão lá, faz tal, vai na audiência. Aí ele vai lá, bate o martelinho dele e dá a sentença. Aí assina lá, condenado, tá? Tantos anos. Ele enfia a canetinha, pega a maletazinha dele e vai embora. Ele não fica olhando, deixa eu ver se prendeu mesmo. Vão soltar ele quando eu virar as costas. Ele não fica assim, gente. Ele botou a canetinha dele lá, já foi dada a sentença, já sabe que a pessoa foi presa. Ele não fica lá olhando para ver se será que vão prender ele, será que não. A gente tem que ser assim com o demônio. Você mandou o demônio sair em nome de Jesus? Ah, mas olha lá como ele está, olha na nada, Satanás. Eu já te dei uma ordem, você já me ouviu. E essa é a minha palavra final, acabou. Você não tem mais a minha autorização em nome de Jesus para usar essa pessoa. Porque o diabo precisa da sua autorização, sabia? Se eu não dar, ele. E a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque você pensa que se você der uma ordem a Satanás, demônio, sai em nome de Jesus. Você está pensando que às vezes ele sai na hora, não. Às vezes ele fica lá fazendo uma gracinha. Entendeu? Para ver se você olha lá, não adiantou nada. Expulsar ele, continua. Está entendendo? Se você cair nessa, ele fica. Entendeu? Eu, quando expulso lá um demônio, eu procuro não olhar mais para aquilo ali. E aí ele continua, né? Satanás,
continua, demônio. Você sabe que eu falei, você não tem mais minha autorização, não adianta mais. Você tem que sair, acabou. Eu deixo mesmo. Daqui a pouco, o bichinho sai com a maletinha dele, vai embora. Acabou. Irmão, você precisa entender quem você é. Agora você fica, dá ordem ao demônio, você fica com medo, assustado, deixa eu ver. Poxa, falei, ela continua fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, você está duvidoso. Faz igual o juiz, mandou sair o demônio. Para de olhar para a pessoa. Você tem que ter certeza. Foi o que vai acontecer, o que você mandou acontecer. Não é o diabo que. Você entendeu? Funciona desse jeito. A Bíblia diz resistir o diabo. E ele fugirá de. Até doença, gente. Você mandou o demônio sair, Satanás, sai da minha perna, em nome de Jesus. Aí continuou doendo a perna. O que você pensa? Não saiu não. Ainda lá, tá a mesma coisa. Irmão, a Bíblia diz resistir o diabo, ele fugirá de paz. Aí você manda ele sair, o sintoma não sai na hora. Mas se você está crendo, ó, o mal que estava aqui, acabou a vida dele, não tem mais vida. O mal que estava causando essa enfermidade já saiu, não está mais. O que vai acontecer? Aquilo está sem vida. Você pegou uma planta, você que mexe com planta, vai lá a planta do que a gente está cuidando. Você vai tirar aquela planta, está verdinha, bonita, né? Tirou a planta, ela vai murchar na hora? Tem planta que demora às vezes 2 dias para murchar. Só que ela não tem mais vida, ela vai murchar. Se você não plantar mais ela vai murchar, porque ela está fora da terra. Assim é o demônio, sai em nome de Jesus, aquele mal já saiu. Aquele sintoma, você não dando confiança mais, não, é isso que eu falei, pronto, ele vai sumir, não quer funcionar. Agora você não resiste, você acha, eu falei, mas continua a mesma coisa, então você duvidou. Eu, quando mando o demônio sair de alguma parte do meu corpo que está atacando a minha saúde, eu falo para ele, Satanás, você não tem minha autorização para estar no meu corpo. Eu não estou mandando você sair, não, eu estou exigindo, em nome de Jesus, você vai sair. E o que acontece? Eu entendo que o mal já saiu. Os sintomas, aí vão subir. E some, acabou com coisa. Você entendeu? Agora você não pode duvidar do que você está fazendo, gente. Você tem que ser sério com Deus. Ser sério com Deus não é não é isso não. Ser sério com Deus que eu estou falando é que se Deus mandou você fazer um negócio, você tem que crer no que Deus está mandando você fazer. Você não crê, você duvida e estraga tudo. A nossa dúvida estraga tudo. Então ele está falando o seguinte, vamos lá para você. Não sair daqui muito tarde, porque eu já cheguei um pouco tarde. Ele está falando assim, no Marcos 9, versículo 14. E às vezes a pessoa, pastora, mas isso aqui, eu já vi essa passagem para mais de 1000 vezes. Gente, a palavra de Deus, ela se renova. Ela não é a mesma coisa toda a vida, não. Entendeu? Outro dia eu preguei uma palavra sobre a mulher cananeia, uma palavra diferente. Eu nunca nem tinha visto aquela, nunca tinha ouvido aquela palavra. Mas foi uma revelação nova que Deus me deu. Fiquei, poxa, forte essa palavra, porque o pastor sabe quando eles são usados por Deus, que a palavra fala até com ele mesmo. Eu preguei uma palavra aí sobre o nascimento de Jesus, não sei quem ouviu, está lá no Face, sobre o Natal, vocês ouviram? Hoje aquilo ali, eu fui para casa meditando nessa palavra, mexeu comigo mesmo. Jesus, tem que fazer uma coisa bem especial para Jesus no Natal. Entendeu? Jesus merece ser adorado, então mexe com a gente, entendeu? Então ele estava falando aqui, vamos lá. No Marcos 9, versículo 14, ele está dizendo assim, ó. E quando a cura de um endemoniado, eu acho que tem Bíblia que está a cura do jovem lunático. Não é isso? A maioria está a cura do jovem lunático. Aí ele está dizendo aqui, ó. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com ele, né?
multidão, vendo, ficou espantada e correu para ele saudá-lo. E perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Vamos dar uma paradinha aqui, para a gente entender. Esse homem, ele estava passando um problema há anos. Mas lá na frente a gente vai ver isso aqui, porque esse menino aqui, ele era um rapaz. E já desde pequenininho, o demônio entrou nele. Você está entendendo? É que nem eu estou te falando, às vezes tem casos, situações que o demônio já vem anos agindo na vida daquele filho, daquela filha, aquele parente. E você, gente, a gente, né? A gente começa a conhecer a palavra de Deus, começa a se aproximar de Jesus, que mais a gente quer que a nossa família seja também liberta. E você sabe, você começa a enxergar o perigo que é uma pessoa estar na mão do demônio. Você não quer perder seu parente. E ele não queria perder o filho dele. Você entendeu? O que ele fez? Ele levou o filho até Jesus. Vamos ver se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Vai ver que ele soube a fama de Jesus. Poxa, Jesus cura, Jesus liberta, tal. E o que ele fez? Ele pegou o filho e levou até Jesus. Isso é uma coisa que nós devemos fazer. Nós devemos pegar, não fisicamente, tá, gente? Fisicamente não, porque fisicamente a mulher cananeia tem que deixar a filha dela em casa. Ela era muito demoniada, ela não ia querer ir na igreja. Espiritualmente falando, você tem que pegar essa pessoa que está te dando muita dor de cabeça, essa pessoa que o diabo está usando, você tem que pegar ela e levar ela até Jesus. Você está entendendo? Pastor, como é que eu levo ela até Jesus? Você tem que levar ela até Jesus em oração, em jejum. Você vai aprender aqui a casta de demônio que só sai por oração e jejum. É nojento esse demônio. Ele só sai, você tem que jejuar mesmo. Não é você ficar o dia inteiro, a noite toda jejuando. Não é, eu estou falando tempo de jejuar, estou falando, você tem que cair dentro de jejum até aquele demônio sair. Você está entendendo? Eu não costumo falar muito questão de jejum meu particular. Por quê? Porque jejum é uma coisa que você não fala. Mas como eu sou uma pastora, às vezes eu tenho que falar como exemplo. Gente, eu vivo isso aqui, tá? Eu oro, amarro o demônio. Se eu ver que aquele demônio está insistindo, eu começo a orar e jejuar, orar. Irmão, não importa o tempo que for, mas o demônio sai. Você está entendendo? Eu começo a orar e eu falo mesmo para Deus. Deus, o Senhor falou que é a caixa de demônio que só sai com oração e jejum. Então, eu estou oferecendo jejum, como o pastor falou, né? Como agradecimento, não quer pedindo, está agradecendo, como agradecimento pela libertação dessa pessoa, disso. Fala, tudo que tiver de errado, eu estou vendo que está errado, eu apresento a Deus. Mas eu jejum, Pai, como agradecimento, se eu fazer essa pessoa tomar nojo disso. Irmão, acontece, tá? Só que você tem que ter cuidado. Enquanto você está orando e jejuando pela pessoa, o diabo está atacando você. Aí ele joga piada, aí você vai, não resiste, você acaba discutindo, batendo boca, você está estragando seu jejum, sua oração. Entendeu? Você vai vencer no silêncio. Aprenda isso. Eu vivo assim. Eu começo a orar e jejuar pela pessoa e eu vigio. E nisso que eu estou orando e jejuando, o demônio começa a querer usar a pessoa contra mim. Aí joga piada, quer tiçar discussão, bate-boca, isso aí que eu faço. Se for pelo celular, depois a gente conversa, meio corrido. Não, mas não sei quem vai me deixar falando, não, mas depois a gente conversa. Eu evito. Se for assim, frente a frente da pessoa que arrumar tudo que eu faço, eu sei que aquilo ali é um espírito. Você não pode odiar a pessoa, senão você cai na mesma armadilha da pessoa. Mas eu evito. É um demônio, gente. Jesus, uma vez o pastor Mota pregou uma coisa que nunca mais eu esqueci
O erro da Eva foi ter dado ouvido à serpente. Aquilo era um espírito. Eu não vou parar para conversar com o demônio. Senta aí, vamos tomar um café. Não, eu vou cair em tentação. Não tem nada que o demônio vai falar bom para mim. Você já reparou, uma pessoa quando tem um espírito nela, a pessoa que se torna, não é ela, mas o que está nela torna a pessoa arrogante. Você vai tentar conversar com a pessoa, você nem consegue dar assim, tipo um contraste entre você e ela, uma incompatibilidade, porque as trevas e a luz não se dá. Entendeu? Enquanto você estiver ali, aquela pessoa vai te atacar, porque tem um demônio nela. Então o que eu faço? Enquanto eu percebo que é um espírito, eu não odeio, fico chateado, mas eu me afasto um pouco. E ó, sai Satanás, sai Satanás, até eu ver que ele saiu. Aí saiu a pessoa, aí a gente, mas e aí? Não deixe de falar com a pessoa nada disso não, só estou falando que eu evito intimidade, conversa. Eu estou vendo que quando a pessoa abre a boca, não é ela que está falando. Aí aí com ele eu não quero conversa não. Aí tá, tudo bem, quando a gente conversa, calma. Aí eu me afasto, né? Até que eu não saio. Porque às vezes o nosso erro é querer dar conversa. Está vendo que é o demônio que está na pessoa, você vai explicar, conversar. E não, toda vez que você tentar fazer isso, você vai cair em tentação, pode ter certeza. Você vai sair dele chateado, com raiva, com vontade de voar no pescoço da pessoa. Entendeu? Que o demônio, ele sabe, ele é tentador, gente. Eu acho que ele não sabe provocar você. Claro que ele sabe, por isso que eu não dou confiança nele. Quando eu percebo que é ele, eu vou conversar com você não. Aí eu me afasto, a pessoa bem, pula. Glória a Deus. Me afasto e aí, até eu percebi que o demônio saiu. Aí daqui a pouco a pessoa vem conversar comigo, eu percebo que não é mais o demônio, é a pessoa. Aí sim, aí eu brinco, não, mas senta aí. A pessoa às vezes até fala, né, tadinha, que ela não sabe que está sendo usada, poxa, mas ela está tão afastada de mim, tá? Não, mas agora a gente vai tomar um cafezinho lá. Você está entendendo? Porque não adianta você discutir com o demônio, gente. Você tenta explicar a pessoa, como se a pessoa fosse entender. Ela não entende. O demônio, ele toma uma linha de raciocínio. Às vezes a pessoa até finge, o demônio até finge. Chore tudo! Verdade, eu tenho que lidar, gente. Daqui 5 minutos a pessoa está ficando pior. Entendeu? Mas fulano, você não acabou de falar agora que você não ia fazer mais isso? Mas o que eu estou fazendo de novo? De novo? Mas está fazendo de novo, entendeu? Porque o demônio está ali, gente. É sério. Eu tenho experiência com esse negócio do demônio. Então, quando eu percebo que é a pessoa, o pastor me ensinou. Tá vendo? Mas aí você está conversando com a pessoa que você percebe que tem um demônio. Você tem que fazer o seguinte: trata a pessoa bem, deixa a pessoa quieta, aí dentro do coração. Você perceber que é a pessoa, aí sim. Aí você vai conversar, vai rir, porque a extrema não tem. Às vezes você quer ter aquela intimidade com a pessoa que você está vendo que um demônio ali não tem como, gente. Vai ser a luz. Pode ser sua mãe. Pode ser o seu pai, pode ser o seu marido, pode ser seu irmão, pode ser sua irmã, mas se tiver um demônio ali, o que está naquela pessoa é seu inimigo. Não é seu filho, sua filha que é ele, mas ele faz a pessoa ser seu inimigo, porque ele está nela. É ele que está comandando aquela pessoa. É aonde a pessoa não sei que a minha filha me odeia. Não é seu filho que te odeia, é o que está comandando ela. E você é uma luz, então o diabo joga ela para o poder. Ela já não está enxergando mais nada ali, cegueta. Aí ela não está tendo noção do que ela está fazendo. Ela só vai enxergar isso quando o demônio sair. Quando o demônio sair, ai meu Deus, o que eu fiz com a minha mãe, meu Deus. Mas enquanto ele não sair, ela vai achar que está certa. Gente, eu estou falando isso porque eu era assim. Jesus, eu xingava minha mãe, expulsava minha mãe da minha casa, que eu queria beber, ela ficava lá, eu achava que ela estava dentro da parede. Porque eu cheirava, ela não sabia que eu usava droga. Então ela ia para lá, eu ficava embora, eu ficava muito tempo, como é que eu vou cheirar desse jeito? Eu ficava chateada com ela,
ela, expulsava ela de casa, xingava, mandava minha mãe tomar. Você tem ideia que é uma filha mandar a mãe tomar lá daquele lugar? Eu fazia isso com a minha mãe, gente. Eu era cheia de demônio. Você pensa que eu entendi que aquilo ali estava errado? Depois, né? Tinha hora que quando eu estava assim, passava aquele efeito assim, eu me arrependi, mas daqui a pouco estava fazendo a mesma coisa. Eu só parei com isso mesmo quando veio a luz. Quando aquele espírito saiu do meu corpo, aí sim. Porque eu também fui morar, Deus me levou para morar do lado da igreja. Jesus já estava de olho em mim já. Aí o que aconteceu? Eu implicava com o pessoal da igreja. Eu estava lá doidona, tomando banho no quintal, cheiradona, e aí o pessoal da igreja assim, as janelinhas da igreja viraram para dar para ver lá em casa. Aí às vezes as irmãs olhavam lá de cima, o que é? Você está olhando? Tomando conta da vida dos outros. Comecei a implicar com os irmãos da igreja. Entendeu? Aí teve até uma época de Natal, gente, eu era terrível, isso não tem ideia. Às vezes você está lutando aí pelo pico na vida, está pensando, isso não tem jeito, se você me visse, então você ia achar essa aí, já era. Eu saí lá de fora, no dia de Natal, expulsando minha mãe lá de casa, vai embora, doidona. Aí quando eu saí lá de fora, nessa igreja tinha culto de Natal, aí tinha uma irmã que estava dando um carro para o nenenzinho. E eu mandando minha mãe embora, expulsando a minha mãe, e ela olhando para a minha cara. Tipo assim, olhando meio assustada, né? Que isso? Aí eu olhei para a cara, o que é? O que você está me olhando? Qual é o seu problema? O que você tem comigo também, irmão? Aí o irmão baixou a cabeça assim, quieto, depois foi lá para o lado da igreja. Mas eu não entendi, mas eu tenho certeza que aqueles irmãos começaram a orar por mim. Ele já tinha juntado lá, vamos orar por essa vizinha. Eu botava o som virado, mas gente, no dia do culto, não tem um culto dia de manhã, já estava de escola dominical, botava 2 caixas viradas para lá. Tudo melody, funk proibido. Eu atrapalhava, incomodava. Aí sabe o que aconteceu? Eles deviam começar, o pessoal começou a orar por mim, eu tenho certeza. Porque eu comecei a mudar ali. Tinha hora que eu estava bebendo assim, eu escutava um louvor, eu começava a chorar. Com vontade de ir na igreja, mas não tinha força para ir. Eu começava a chorar, poxa, que louvor bonito. E começou a tocar no meu coração. Acho que ele deve ter se juntado, né? Porque lá onde eu morava antes, tinha um senhorzinho que orava por mim. Eu lembro disso. Ele passava lá, irmão, eu praticamente cheio de príncipe. Lá em casa tinha uma mureta, igual aquela ali da igreja, ali mais alta. E aí as garrafas de cerveja que botavam na mureta. E mama, garrafa de cerveja que não acabava mais. A gente bebia aquelas 2 caixas de som viradas para o meio da rua lá em Melo. Ele passava lá e me esgoelava no portão sozinho. Daqui a pouco fica eu, doidona com um copo de cerveja na mão. Oi, minha filha, ele todo alegre. Você não chegava lá e falava, tudo bem? Você está mais sumido? Tal. Aí ele começava a me evangelizar. Olha, Jesus te ama, tá? Você sabia que Jesus te ama? Amém! Ele vai lá na igreja qualquer hora dessa, olha, pode ter certeza, eu nunca vou desistir de orar por você. Eu oro por você. Tal. Aí ele falava da palavra, tudo, algumas coisas eu entendi, outras não estava mergulhando. Aí depois ele orava lá por mim do jeito dele lá, e ele era numa igrejinha lá perto também, que lá também tinha uma igrejinha. Sabe o que aconteceu? Aquela igreja fechou e o irmão morreu. Jesus recolheu o irmão. Sabe o que Deus fez? Não tem jeito não, né? Quando Deus quer salvar alguém, pois ele criou uma situação ali que eu tive que mudar dali e mudei para perto de outra igreja, porque ela é essa igreja. Entendeu? Tipo assim, eu acho que Deus deve ter falado, não tem mais quem ore por ela por aqui, já recolhi o irmão, o pessoal já foi embora, tem que levar ela para outro lugar, para incomodar o povo lá, para o povo orar por ela. Assim mesmo. Aí coisa séria. Aí eu fui para lá, aí comecei a incomodar o pessoal da igreja, sei lá, eles começaram a orar por mim. O diabo já não estava conseguindo mais ter força.
Uma vez eu usei muita droga, estava muito ciente, eu estava muito cheiradona mesmo, estava com doidona. E a pessoa, quando ela está assim, sobre o efeito da cocaína, ela não tem sono. Ela pode de madrugada, ela sente como se fosse de manhã. Ela não sente sono, não. A cocaína tira o sono, tira a fome. Ela é uma droga, eu esqueci o nome que eles falam. É quase como aquele êxtase. Ela causa adrenalina. Isso não sei que vai dormir, não. Isso fica elétrica, entendeu? E aí a pessoa, sob efeito de droga, ela não consegue dormir. Eu estava doidona, cheia de droga. Irmão, eu estava tão doidona que eu estou falando diante de Deus. A porta do meu quarto era quase da largura de uma banda dessa aí. Era larga, enorme. Eu já estava 20 minutos tentando entrar. O Samuel tinha ido comprar as cervejas. Sério, eu ia tentar entrar lá fora e eu entro. Quer ver? Sozinho. Aí eu ia, pronto, batia lá na parede e caía. Irmão, não conseguia acertar a porta do quarto, tão doidona que eu estava. Eu estava muito doidona. Aí eu ficava sentada lá assim, como é que eu vou entrar nessa porta? Doidona. Porque eu não aguentava, assim, não estava mais correspondendo, meu corpo não estava mais, tinha perdido noção, né, tanta perda. Aí eu deitei no quarto, consegui entrar na porta, finalmente. Entrei no quarto. Quando eu entrei, eu olhei no telhado, estava tudo rodando mesmo, guarda-roupa rodando. Eu estava tão doidona que eu vi o quarto todo rodando, drogada. Gente, o guarda-roupa girava assim, ó, em volta de mim, sério, de tão doidona que eu estava. Eu olhava assim, doidona. E eu esperando o Samuel chegar com as cervejas, porque eu queria beber mais, cheirar mais, estava doidona. Irmão, do lado da igreja, isso era mais volta de 9 e pouco da noite, mais ou menos. A igreja lá do lado, o som estava desligado, né? Eu não estava querendo botar o som, mas eu estava tão doidona que eu não estava conseguindo, estava esperando o Samuel chegar. Aí o som estava desligado. Irmão, estou falando diante de Deus isso. Isso é uma coisa que não é comum. Todo mundo que usa droga, que bebe, que eu bebia, cheirava, eu estava doidona de um montão de coisa. Quando você bebe bebida alcoólica, se te der um cafezinho, dizem que botar um salzinho na sua cabeça, você comeu alguma coisinha doce, você, né? Mas a droga não. A droga não sai assim de você, não. Eu sou doidona, no auge da droga, não. Até se ela se acidentar, for para o hospital, ela tem que tomar. Eles botam ela no soro para limpar o sangue para pegar anestesia, senão não pega não, porque a droga fica 3 dias no sangue. E eu estava sob o auge da droga, então é impossível uma pessoa drogada ficar boa do nada, não tem nada que faça a pessoa fazer, tem que esperar mesmo, entendeu? Ela ficar boa. Irmão, eu doidona, eles começaram a orar lá do lado, eu só escutava aquilo ali, isso aí, em nome de Jesus, e aquele negócio rodando na minha cabeça, eu olhando o quarto rodando, e você vai ter que sair. A igreja toda orando. Gente, eu estou falando de outro Espírito Santo. Aquela oração começou a entrar na minha cabeça, tu acredita que eu fiquei boazinha na hora. Diz que a pessoa duvida do poder de Deus, né? Eu não duvido, não. Irmão, do nada deu um pulo assim, eu levantei boazinha. Parecia que eu não tinha bebido nada, eu não conseguia entrar na porta, eu vou sair normal da porta. Saiu tudo normal. Cheguei lá, nem as crianças acreditaram. Cadê teu pai? Não chegou ainda não? Normal. Aquela oração começou a entrar na minha cabeça. Eu comecei a sentir um negócio estranho que está saindo, esquisito. A pessoa não acredita, não, mas gente, estou falando sério. Aquilo rodava assim, eu ouvi isso, aquilo, mas vai sair, em nome de Jesus, e que não sei o que, aquilo começou a entrar na minha mente, eu estava na minha mente, eu comecei a sentir um negócio esquisito assim saindo, daqui a pouco eu estava ouvindo. Meu marido voltou com as bebidas, falei, não vou beber mais não, estou cheio de sono, você me dá um sono, eu dormi, boazinho. Por isso que eu estou te falando, Deus me levou naquele lado daquela igreja ali, de propósito. Aí o pessoal começou a orar, tal, me evangelizar, e foi ali que eu aceitei Jesus. Foi ali que eu aceitei Jesus. Eu pedi o pessoal para ir lá.
Não, lá não foi essa igreja aqui não, esse ministério não. Aí eu aceitei Jesus ali, só que eu não fiquei nem um mês, porque de novo houve um problema lá e eu tive que mudar, entendeu? Foi assim, a mulher lá, ela servia a outras coisas, que não tem nada a ver com a religião das pessoas, né? A mulher se dava muito bem comigo. Depois que eu aceitei Jesus, a mulher tomou ódio de mim. Tomou ódio de mim, começou a me excomungar com tua casa. Eu falei, tá bom, vou embora. Eu grávida, um pouquinho mesmo. Sim, tinha acabado de descobrir. Aí fui embora. Aí sabe o que aconteceu? Mudei para Luz de Lema. Eu aceitei Jesus, mas não cheguei a ficar nem um mês naquela igreja. Aí fui para Luz de Lema. E ali, gente, rodei tudo. Vários dias procurando uma casa, consegui arrumar uma casa na esquina da igreja do Pastor Mota. Aí eu comecei a ouvir na rádio. Eu falei, Senhor, e agora? Eu aceitei Jesus, mas não tem mais para onde ir. A igreja que eu ia era muito longe. Não tem como eu ir lá. Então eu quero que o Senhor me leve para um lugar agora onde tem a sua palavra. Mas eu ainda não era liberta não, tá? Eu bebia, fumava, cheirava. Só que eu queria começar a caminhar. Aí eu comecei a ouvir na rádio, o pastor pregando, tal. Assim que eu aceitei Jesus, Jesus me levou lá do lado do pastor Mota. Aí procurei a igreja, achei lá na esquina lá, e aí foi ali que eu comecei a ouvir a palavra, das drogas, da bebida, cigarro. Aí Deus começou a fazer o que ele tinha que fazer. Só que antes disso, Deus me levou ali, tipo assim, esse pessoal ela vai incomodar o pessoal, você vai orar por ela. Eu tenho certeza que eles oraram por mim. Porque já o louvor, às vezes eu sentava assim no quintal, aí comecei, depois, né? Passava o efeito da cachaça, aquela coisa toda, eu sentava assim, cada louvor bonito, aí eu começava a chorar, puxa. Deus começava a falar no meu coração, Deus não estava trabalhando, né? Então, às vezes a pessoa pensa que, aquilo ali é a pessoa. Não é, irmão. Escuta o que eu estou te falando, é espiritual. Esse homem levou o filho até Jesus e nós temos que fazer isso. Nós temos que pegar aquela situação, seja filho, seja filha, seja marido, seja dívida, seja doença, aquilo que está o problema que está te atrapalhando, que está te atormentando, você tem que levar até Jesus. Mas eu vou te explicar uma coisa. Você precisa levar até Jesus, não que nós sabemos orar, nós não sabemos orar. Entendeu? A Bíblia diz que o Espírito Santo que melhora nossas orações. Mas é importante também você saber falar com Jesus, gente. Que a Natasha, um dia desse atrás, ela estava me ensinando a usar vírgula. Entendeu? Mãe, a senhora tem que respeitar as vírgulas. Eu falei, quem é essa tal de vírgula que não respeitar ela? Ela é, mãe, porque se a senhora não respeitar a vírgula, uma palavra pode parecer que é outra. Dá um sentido totalmente diferente. Aí eu estava vendo um negócio na internet, que eu falei, aí eles estavam falando lá, gente, porque tirou a vírgula, ficou escrito, parecia a mesma palavra, mas com um significado totalmente diferente por causa da vírgula. A vírgula fez toda a diferença, mudou a frase ali, mesmo sendo escrita daquele jeito. Então eu fiquei pensando, poxa, a importância de você ler direito, né? E você escrever faz muita diferença. Então você pode querer dizer uma coisa e acaba saindo outra. Acontece isso. A mesma coisa para a gente orar a Deus. Às vezes a gente vai a Deus, a gente não sabe se pronunciar com Deus, gente. Deixa eu te explicar. Uma das coisas que você tem que aprender quando você vai com Deus. Algumas coisas, né? Alguns detalhes. Primeiro, nós temos que ir a Deus e entender assim, quem é Deus. Nós não podemos ir a Deus achando que as coisas são muito difíceis para Deus. Deus não tem como resolver aquilo ali. A gente não pode ser assim. A gente tem que entender que Deus é soberano, gente. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Sabe qual é o segundo passo? Toda vez que você vai a Deus, tem que limpar o seu coração. Se alguém te xingou, às vezes você está precisando da libertação de um
parente seu, mas tem um vizinho seu que te jogou praga e você odeia ele. Então isso está te atrapalhando. Você tem que tirar esse vizinho do seu coração. O diabo já querendo atrapalhar a salvação da sua família, usou o vizinho também. Você caiu nessa. Então você tem que vigiar isso. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você vai orar a Deus. Senhor, em primeiro lugar, é preciso a gente pedir o perdão de Deus. Porque às vezes a pessoa ora a Deus e não pede, não, mas eu não fiz nada, irmão. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós erramos. Às vezes nós erramos em pensar uma coisa, julgamos os outros sem querer. Você está entendendo? Ou às vezes deixamos de fazer alguma coisa que Deus mandou, às vezes deixamos de orar por alguém. Você está entendendo? Alguma coisa você fez, então você precisa do perdão, todos nós precisamos. Então eu quando oro a Deus, eu falo assim, Senhor, não estou nem lembrado o que é, mas faz igual Davi, me livra dos pecados ocultos, aquilo que eu não vejo. Às vezes tem alguma coisa que eu estou fazendo que o Senhor não está se agradando, então tira isso de mim, tal. Qual é o próximo passo? Eu estou perdoando lá o fulano, ou a fulana. Até na rua, mas do nada você te xinga no meio da rua. Aquele é o homem que me xingou lá do nada, estou perdoando ele também. Porque foi uma coisinha boba que aconteceu no trânsito, na rua, só que aquela pessoa está presa para o seu perdão, você tem que perdoar ela. Ela pecou contra você, você é uma pessoa de Deus. Qualquer coisa que alguém faça contra você, é um pecado que a pessoa cometeu. Ela está precisando do seu perdão, então você tem que soltar aquela pessoa, não carrega ninguém no seu coração não. Senhor, eu estou perdoando lá o Joaquim, o Bernal, sei lá, entendeu? E qual é o próximo passo? Aí você limpou o seu coração, você vai orar a Deus e tal, você vai, eu pelo menos eu oro por mim também, eu também não adianta só orar só pela pessoa, vou te mostrar isso aqui, o que aconteceu aqui, a gente vai continuar lendo aqui. E você vai a Deus com as promessas de Deus, gente. Que às vezes a pessoa vai a Deus, você esquece das promessas. Eu, quando oro a Deus por um filho, por uma filha, eu lembro das promessas. Senhor, eu não mereço, não sou digna, mas foi o Senhor que prometeu. O Senhor que disse, quando eu vim com a sua presença, eu não sabia que eu podia ser salvo, que a minha família podia, mas o Senhor me chamou e disse que ia me salvar meus filhos, então o Senhor prometeu e eu acreditei. Entendeu? Eu penso com Deus, eu lembro que o Senhor falou para mim, que está escrito, as promessas de Deus é para mim, para você. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Sabe o que é discípulos? Ensinados. Aí eu cito a Deus, Senhor, não é o Senhor que está ensinando isso, não é o Senhor que está ensinando a pessoa a ir para a igreja, não é o Senhor que está ensinando a pessoa a fazer isso. E o Senhor disse que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então eu preciso, o Senhor tira isso do meu filho, da minha filha, tal. E outra coisa, eu peço, Senhor, não é para que eles vá para a igreja só por causa de mim, não. Minha mãe é pastora, para ir para a igreja, não. O Senhor põe neles o temor, a santidade, o amor pelo Senhor que o Senhor colocou no meu coração, que eles amem o Senhor. Sim, eles têm que saber conversar com Deus, que às vezes você esquece de falar essas coisas. Senhor, dá força a eles, porque eles são contados, tem demônios segurando. Você liberta daquele espírito, dá força a eles para eles orar, abre o entendimento do coração deles, a visão espiritual, ajuda eles a enxergarem aquilo que Satanás está agindo, porque eles estão sendo enganados por Satanás, gente. Você não vai achar que eles estão fazendo, sabendo o que está fazendo? Não, o diabo está enganando eles. Senhor, eu preciso que o abra os olhos dos meus filhos, desperta, mostra a verdade. Onde Satanás está agindo, o que ele está fazendo? Gente, é assim, não é só filha, é qualquer pessoa que você vai orar, é assim que eu oro a Deus. E eu lembro das promessas de Deus. Lembra como o Senhor disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Um dia desse eu orei a Deus. Deus, você não pode desrespeitar Deus. Entenda bem, você entenda o que eu estou te explicando. Você não vai afrontar Deus, desrespeitar Deus, mas Deus gosta de gente ousada, tá? Gente que sabe conversar com ele direito. Moisés chegou perto dele, Senhor, o Senhor tirou esse povo lá do Egito. Se o Senhor matar
Deus, tá bom, vamos matar mais ele, entendeu? Moisés falou isso com Deus, imagina. Então não é que você vai afrontar Deus, mas às vezes pode ser. Eu falei para Deus outro dia, eu estava orando a Deus por uma coisa que não estava acontecendo, orando, nada. Mas Senhor, não foi o Senhor que mandou eu orar? Deus. O Senhor não usou o pastor Bota, não usa o pastor Bota, não usa a palavra, para falar tanto para me orar. Mas o Senhor está mandando eu orar, porque o Senhor vai me atender, porque o Senhor não ia mandar eu orar à toa. Então eu preciso que o Senhor faça isso que eu estou te pedindo, que eu estou pedindo ao tempo, Senhor. Aí eu pensei com ele, essa é a tua palavra. O Senhor disse que a tua palavra não vai voltar vazia. Se o Senhor te faz tanta questão de eu orar, porque o Senhor me ouve, senão o Senhor não ia mandar eu orar. E aí eu pensei com Deus e tal. Não é que no outro dia aconteceu com o pedido, gente. Aconteceu com o pedido, mas obrigado, o Senhor tem entendido. Você não vai afrontar, Deus, você tem que levar a palavra, gente. Tem coisa que eu falo, Deus, isso não é possível isso está acontecendo na minha vida. Mas não está escrito, o Senhor não prometeu, não saiu da sua boca, Deus, não pode ser mentira. Se eu falo assim, será a palavra que sair da minha boca? Céu e terra passará, mas as minhas palavras não há de passar. Se é impossível isso está acontecendo, não é possível, o Senhor prometeu. E o negócio acontece, entendeu? Tipo assim, Deus fala, eu prometi mesmo. Mas você tem que ter a palavra de Deus, porque às vezes você não tem as promessas. Você vai a Deus assim, deixa eu te explicar. Você vai pedir a Deus, né? Só que a libertação da sua família, sua prosperidade, as coisas que Deus promete na Bíblia, isso não é assim. Deixa eu te explicar, assim, uma coisa que você agora com Deus, talvez com misericórdia, Deus vai te dar isso. Isso é um direito seu como filho e filha. É uma promessa de Deus. Você que serve a Deus. Então você precisa, assim, não é você desrespeitar a Deus, mas reivindicar os seus direitos. Você está entendendo? Meu pastor costuma dizer que direito não reclamado é direito inexistente. Você está entendendo? Vamos supor assim, você pagou um almoço no restaurante, aí chega lá, não quer te servir. Não, mas eu já paguei. Não paguei não. Aí você vai lá no caixa, ó, vou te dar uma outra notinha aí. Aí você vai lá, mostra a notinha, você, poxa, desculpa, foi sem querer e tal, aí vai te servir. Agora a pessoa está dizendo que não, que você não pagou. Você vai ver, bota a notinha no bolso, vem embora, você vai perder seu almoço. Você está entendendo? Você podia ter ido lá com a notinha que eu falei isso. Então, direito não reclamado é um direito inexistente. Você às vezes passa certas coisas, você não vai até Deus, não leva aquela situação até Deus. Pai, o Senhor lembra que o Senhor me prometeu? Todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Quando o diabo tenta atacar um filho meu, sabe o que eu lembro para Deus? Eu lembro a Deus? O Senhor disse todos. Eu falo isso para Deus. Senhor, o Senhor disse todos. Fulano também é meu filho. Fulana também é minha filha. Então ele está enquadrado também. Não tem como um ser abençoado, o outro ser, o outro não. Um é liberto, o outro não é. Não tem como. O Senhor disse todos os seus filhos serão seus. Então você tem que ir a Deus com as promessas dele. E às vezes a pessoa não vai. A pessoa vai. Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor disse que o Senhor me deu poder e autoridade? Eu já mandei esse demônio sair 2 vezes e ainda saiu, mas o Senhor falou que me deu. Então a sua palavra não pode voltar vazia. Agora, Deus, depois que sai esse demônio de novo, mas eu peço que o Senhor desce com o teu poder e faça valer. O que o Senhor falou para mim, que o Senhor me deu poder. E eu vou lá, expulso o demônio, então daqui a pouco cadê o demônio? Sumiu, mas você tem que saber, você não pode lidar com Deus, porque as coisas que Ele fala não fosse verdade. Tudo que Ele fala é verdade, gente. Tem coisas que às vezes parece ser impossível. Mas eu falo para Deus, Deus, o Senhor é possível. O Senhor disse que é impossível, o homem é possível para Deus. E o Senhor disse que tudo que eu pedi em oração, o Senhor falar. Então eu quero isso. Você está entendendo? Você tem que falar com Deus direito. Você tem que dizer, Senhor, é quem demônio pegou meu filho, deixa passarinho ela.
espera que você se levante. Assuma o seu lugar de cristão. Não, demônio, você não vai arrancar mais ninguém da minha família. Os que tá, você vai soltar e você vai para cima, irmão. Vai orando, jejuando, o diabo não entra, na hora ele sai. E para de ficar olhando para a pessoa, você tem que ter paciência. A prova da nossa fé é o quê? Paciência. Eu oro, jejum, expulso o demônio, não vou deixar, não. Vou viver a minha vida com Deus. Ah, pastor, mas se não converter, irmão, se não converter, Deus é mentiroso. Ele prometeu, crer no Senhor Jesus, que será salvo por ele tua casa. Que seja agora, ou no último dia dele voltar, ou no último dia da pessoa viver, mas ele vai querer o que ele prometeu. Então eu vou andar preocupado por quê? Sabe qual é a minha meta? Eu olho para Jesus. Senhor, o Senhor falou que enquanto eu estiver fazendo a sua vontade, procurando fazer o que o Senhor quer, o Senhor falou que da minha família o Senhor cuida. Eu estou entregando isso para o irmão. E quando o diabo tenta atacar eles, eu também lembro disso a Deus. Falei, Senhor, eu estou ocupada fazendo a sua obra. E o Senhor falou que é para me prestar atenção na sua obra, porque da minha família o Senhor ia cuidar. O Senhor lembra disso? Então eu estou amarrando esse demônio, estou botando essa situação na tua mão. Gente, mas é certeiro. Daqui a pouco vem a notícia, já foi resolvido aqui e tal. Entendeu? A gente tem que viver assim. Agora a gente se desespera, arranca os cabelos todos da cabeça. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou morrer desse jeito. Entendeu? Não funciona esse negócio, é orar mesmo. E as coisas, por exemplo, pastora, eu já orei, o negócio não aconteceu. Não seja perseverante. Você tem que ser aquela pessoa decidida. Eu vou orar até o demônio sair. E não baixa lá. O diabo quer que você desista. Chega uma hora e você quer saber, já orei, já jejuei, já pedi, Deus, eu não quero saber mais não. Vou mais orar por essa pessoa não. É a mesma coisa você dizer assim, diabo, não faça isso. Não abra mão. Eu orei durante 10 anos para o meu pai descer as árvores. Ser liberto do cigarro. Meu pai fumava, tinha vez que ele já quase morreu várias vezes por causa do cigarro. Minha mãe fumava. Eu orei 10 anos minha mãe parar de fumar. Minha mãe já quase morreu, uma delas, você lembra que ela quase morreu, mas ela está liberta. Você está entendendo? Não abra mão daquela pessoa, não abra mão dos seus sonhos do diabo, não, gente. Ora a Deus, procura ser pessoa que tem assim, confiança em Deus. Quando você tem confiança em Deus, o diabo está lá te atacando, vamos matar! Você não está nem aí. Do rico vai matar. Não é nada. Você já sabe como resolver o problema. Espera aí que eu vou resolver isso. Você vai lá orar. Pai, é isso. Agora eu estou amarrando esse demônio, estou mandando embora. Isso é confiança em Deus. Agora quando o negócio pega, você, meu Deus, você entra no desespero, parece que acabou o mundo, porque você ainda está precisando fortalecer um pouquinho mais a sua fé. Não é que não tem jeito, não tem. Você fica orando e ouvindo a palavra, daqui a pouco você chega a esse ponto. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam firmes. Vai jogar eles na fornalha? Pode jogar. Não, mas a gente vai aquecer 7 meses mais. Deus que nós servimos pode nos livrar do fogo da fornalha ardente. Mas fique sabendo, olha, que mesmo se ele nos livrar, a gente morre, mas seu Deus, a gente não sei. Daqui a pouco estava passeando lá na fornalha, passeando, não tinha um cabelinho queimado. Sabe por quê? Aquilo ali é a confiança que eles tinham, a fé deles salvou eles daquele fogo. Eles tinham tanta confiança no Deus deles, eles sabiam o que estavam fazendo. Daniel também, vai orar, vai ser jogado na cova. Com Deus eu vou para qualquer lugar, para a cova, para a fornalha, pode me jogar lá. Saiu de lá, irmão, Leão não arranhou nada a ele. Você entendeu? Nós temos que ter confiança no nosso Deus. Nosso Deus é grande, gente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É uma promessa de Deus. Às vezes eu falo aqui, gente, Jesus libertou meus filhos.
parente, está pensando que não? Porque o diabo nunca desiste da gente, não. Ele não desiste de mim. Eu acho que ele vai desistir dos meus filhos, da minha família, de vez em quando ele tenta voltar, irmão. Todas as vezes que ele tentou voltar, tentou agarrar no pé para levar de volta, a briga foi feia. Não conseguiu. Ninguém vai conseguir. Entendeu? Porque quando eu percebo que ele está encostando, eu já pego aquela tinta preta aqui, ó. Ó. Vambora. Vambora. Oração, velhinho. Vamos vencer essa batalha de Jesus. Glória a Deus. Minha cara preta já se preparou já. O negócio é sério. Então, ele vai dizer aqui, vamos lá. Aí ele diz, ó, para a gente terminar. E indo da multidão responder-lhes: trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. Isso que você tem que fazer, você tem que levar aquela pessoa até Jesus, uma oração. Senhor, eu estou apresentando esse filho, eu estou apresentando essa dívida, eu estou apresentando esse problema, ou até em você mesmo. E às vezes tem um pecado, a gente sabe que o pecado afasta-nos de Deus. Mas só que o pecado não é uma coisa assim, eu não quero pecar mais, não peco mais. Não é assim não. Às vezes o negócio tem que colar em você. Você tem que apresentar a Deus: Senhor, não quero isso mais na minha vida, tira isso de mim, tal. Você tem que ser sincero com Deus. Eu sou muito sincero com Deus. Eu errei, Senhor, eu errei mesmo. Eu preciso da sua ajuda. Você tem que ser assim com Deus, claro. Entendeu? Não pode ter aquele negócio. Tem gente que pensa que você tem intimidade com Deus só se você for uma pessoa muito solta-onda, você não pega, você não respira. Gente, não é isso não. É sinceridade com Deus. É sinceridade com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era sincero. Senhor, eu errei. Tem um salmo que ele disse que o pecado dele era mais do que os fios da cabeça, irmão. Se ele era cabeludo, misericórdia. Era muito pecado, então. Entendeu? Mas ele disse: mas eu preciso do Senhor, purifica-me, tal. E Deus purificou Davi. Daqui a pouco Davi estava lá cantando um salmo, todo feliz, agradecendo pela libertação. Então Davi era sincero. Entendeu? Às vezes eu erro, o Senhor não quero mais errar, até com nojo disso, de mim. E eu peço a Deus. Entendeu? É assim, você precisa pedir. Nunca acha que não tem mais jeito. Eu não tenho mais jeito, o fulano não tem mais jeito. Não. Nada disso. Nós fomos predestinados. Sabe o que é predestinado? Uma pessoa que foi escolhida por Deus desde o ventre. Se você é de Deus, nada vai conseguir tirar você de Jesus. Você tem que entender isso. Entendeu? Você só tem que aprender a vencer as batalhas. Nem tudo que está errado é que Deus está chateado contigo, né? Não, nós temos luta, nós temos vitória. Você entendeu? Davi era um guerreiro. Deus quer que a gente guerreie pela nossa família. Tira as famílias da mão do diabo, tira os vizinhos, tira os máximos de pessoas que a gente puder da mão do diabo. Para isso a gente tem que guerrear, para deixar as forças do mal. Como é que a gente vai vencer se a gente não luta? Entendeu? Não tem como. Tem que ser guerreiro, orar, vou amarrar aquele demônio, vou expulsar e vigiar. Vigiar, porque você é um instrumento na mão de Deus. Então o diabo está doido para derrubar você. Ele vai sempre usar alguém para querer te xingar, te olhar a cara de nojo, alguma coisa que acaba que te irrita, e fala você xingar também, ele vai te provocar. Ué? Mas precisa se não acontece comigo. Misericórdia, que mais acontece comigo. Ontem eu estava pedindo o pastor para me ajudar umas orações aí, por umas situações de família. Mas sabe como é aquilo que te cerca de tudo quanto é lado? Aí eu pedi o pastor para orar, pastor, me ajuda em oração. Aí, só que eu falei para o pastor, estava tranquilo balançando na rede. Já viu aquele louvor? Tem um louvor em que ele fala, né? Já consigo descansar, uma coisa assim. Sei que é no alto mar, não tem? Já posso clamar, né? Pois acredito que eu não vou naufragar. Aí, nas ondas de um alto mar, tem um trecho que ela diz que
descansar, né? Mas, então, eu estou assim, eu olho o negócio, está pegando, vai morrer, pega fogo. Não, vou orar. Você está entendendo? A gente tem isso. Porque eu fico pensando às vezes o pessoal me vê unido, brincando na igreja, pensando que meu irmão tem muita luta. É que a gente com Jesus, a gente já tem a certeza da vitória antes. Aí a gente fica feliz, né? Não sabe que vai vencer. É mais uma que a gente vai vencer. É glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. E enche onde quer que apanhe, despedaça, espuma range os dentes, vai se defiando. E eu disse a teus discípulos que expulsasse, não puderam. E responderam e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando sofrereis ainda? Trazei-o. Por que Jesus falou isso? Eles podiam ter resolvido aquilo ali, lá no mar. Lembra no mar? Eles foram lá despertar, dizendo: Senhor, não te importa que perecemos. O que Jesus falou para ele? Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês não mandou isso aí embora? Já te dei o poder, está com você, só você usar. Entendeu? Aí porque tem coisas também que a gente vai lá, Deus, mas é para você usar o poder. Você já orou? Já? Tem coisas que você tem que agir. Eu já orei, vamos supor assim, já orei pelos meus filhos, de manhã ou de madrugada. Um exemplo, aí hoje meio-dia, fulano está passando mal, eu não orei por eles, eu não tenho que ir lá orar de novo. Eu tenho que orar, Satanás. Pelas feridas de Jesus, meu filho já pensar, sai, agora eu já tenho que usar o poder de Deus. Jesus me deu poder sobre as doenças, não tem que ir lá se retira aquela doença de lá. Não, tem que usar o poder e mandar a doença sair, entendeu? Aí já é uma atitude que eu tenho que tomar. Aí ele está falando aqui, trazei-o, e quando ele o viu, o Espírito imundo agitou com violência, gente. Quando as trevas não se dá para a luz. Às vezes você está pensando, fulano me odeia. Não é o fulano, presta bem atenção. Quando tem um espírito dentro da pessoa, que bate os olhos naquela pessoa que tem a luz, acontece isso. O menino começou a se bater, jogar no chão, mas o que fez ele fazer isso, a Bíblia já está dizendo aqui, o espírito quando viu Jesus. O espírito estava dentro do menino, quando viu Jesus, quem estava dentro de Jesus, que era o Espírito Santo, ele agitou com violência. Você aí chega num lugar, do nada a pessoa te trata mal. Explode com você, vira a cara, às vezes até marido, do nada, trata você, meu Deus, mas o que eu fiz? Não é você o que você fez. É que dentro daquela pessoa tem um espírito, usando ela. E quando bate os olhos em você, o espírito que está nela reconhece Jesus em você. Ele vê o Espírito Santo em você. E a tua presença atormenta eles. Porque a presença de Deus atormenta o espírito imundo. Aí a pessoa do nada começa a se tratar mal. Principalmente que é para você sair logo do perto dela. Entendeu? Aí você pensa que a pessoa está desfazendo de você, que não quer que você vá lá, não é nada disso. Os demônios não querem você por perto. Entendeu? O que está em você está incomodando eles. Aí a tendência é o quê? Explodir, tratar mal, xingar. Todo dia na minha cara, entendeu? Já falei que é para ligar antes de vir. Não é todo dia que eu estou em casa, não. Você fica assim, meu Deus, não há nada, é o demônio. Para ver se você nem vai mais lá e deixa eles em paz. Os espíritos, né? Não incomoda mais ele, a coisa é séria. Então, ele está dizendo aqui, e prossegue, quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde que, gente? Da infância, tá vendo? Era muito tempo que o demônio tinha entrado ali, desde pequenininho. Vai ver que o pai só tinha descobrido agora. Só tinha descoberto agora que o menino tinha aquele espírito. Assim, eu acredito que o pai dele não sabia que
aquilo era um demônio desde a infância. Vai ver que ele tratava como outras coisas, né? Ah, tadinho, meu filho tem ataque, não sei o que, né? Mas não era. Mas aqui ele já descobriu. Que ele falou, eu trouxe meu filho que tem um espírito imundo. Aí ele, então isso é um demônio, eu vou lá buscar ele. Quando você não sabe que é um espírito, você fica, não, isso é crise de ansiedade. Isso porque o Pedrinho perdeu o parente muito novo e ficou assim revoltado. Nada, tudo demônio. Aí depois que você descobre o que é, você, isso é porque eu não dei aquele presente caro que ele queria. Mentira. Pode dar o presente que for, porque ela não saia. Jesus, só sai em nome de Jesus. Aqui não, aqui o pai despertou, ele já entendeu pelas atitudes que estava acontecendo. Isso é um espírito, eu vou levar meu filho até Jesus. Quando você descobre que é espiritual, você tem que levar aquela causa até Jesus. Aí ele disse, e perguntou, eles desde a infância, que muitas vezes tem lançado na água, no fogo, tem lançado no fogo e na água para destruir. Lá o menino estava sendo jogado na água e no fogo. Hoje em dia o diabo joga nas drogas, joga nos vícios, joga na prostituição, bota uma doença para destruir. Entendeu? Quantos filhos, quantos parentes tem aí jogados nos vícios? O diabo jogou nos vícios para destruir. Isso aí é. Sim. Da verdade. Sim, não tem. Aí tem que ter alguém que entenda para orar. Podemos concordar. E quando ela vem para Jesus está na tua vida. E a tua fé de Jesus. Desde o ventre para o lado, porque só Deus pode gerar um filho dentro do mundo. Eu vejo ela fica assim. Ela tinha tipo na escola. Eu falei, você não tem criança demais. Ela é assim da menina, né? Dela, não, primeiro não teve nada. A segunda, a terceira é demais. Teve um espaço grande. Viu aqui, igual as irmãs falavam que eu era animal. Aí ela isso também, gente, depressão, crise de ansiedade, autismo, isso tudo é espiritual, gente. Você está entendendo? Isso é espiritual. Às
Mas as enfermidades em geral é espiritual. A Bíblia diz que é. Está lá no livro de Lucas 10, versículo 13. Você está entendendo? Esse menino aqui, sabe qual era essa crise que ele tinha? Ele tinha epilepsia. Só que o pai achava o quê? Que aquilo ali era, né? Algum erro de alguma função, uma coisa estava acontecendo no corpo dele, mas lá na frente, os olhos dele se abriram. Quando a pessoa não sabe a verdade, ela não procura a ajuda de Deus. Aí aquele espírito continua, ficou desde a infância. Vícios. Entendeu? Às vezes tem pessoas que tem que fazer tratamento para dependente químico, porque. Quando chega lá e começa a ver, aprender, ele vai. Os olhos vão se abrir. Mas a gente olhando, a pessoa desperta. Vícios, tudo isso é espiritual. Então, o que aconteceu aqui? Vamos ver lá. Para destruir, né? Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, ele disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Como eu falei com você, a gente precisa crer. Aí logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele percebeu que ele até estava crendo, mas não do jeito que ele precisava crer. Tem coisas na minha vida em particular, que quando eu percebo que eu estou meio duvidosa, eu oro. Senhor, tira a dúvida do meu coração. Me ajuda como pai daquele jovem do Nath, eu quero crer mesmo. E Deus te ajuda e você consegue vencer aquilo ali. Aí ele está dizendo, E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, lhe dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nele. E ele, clamando, agitou com violência e saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. Glória a Deus. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós não podemos expulsar? Porque às vezes você está expulsando o demônio, está expulsando, o negócio não sai. Você, meu Deus, mas eu já expulsei, não sabe esse jejum. Às vezes isso é um tipo de demônio que ele só sai com oração de jejum. Por isso que eu estou falando, quando eu oro a Deus, eu expulso o demônio, eu vejo que ele não saiu, eu expulso de novo, eu vejo que ele não saiu, aí eu vou lá, Deus. O Senhor disse que há tipos de demônio que só sai com oração e jejum. Então, estou apresentando o Senhor jejum, com agradecimento pela libertação dessa pessoa desse espírito. Se eu tirar esse espírito, essa pessoa ser livre. Aí eu vou sair. Existe demônio que não adianta falar. Só oração de jejum. Os discípulos ficaram sem entender, eles estavam acostumados a expulsar demônio, gente. Eles expulsaram o demônio, por que esse não saiu? Por que esse não? Às vezes você não pergunta a Deus, por que esse não está saindo? Aí ele está falando, e disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. E aí você pensa que é assim, então tá, eu vou oferecer um jejum, pronto, já saiu. Não. Você tem que ir orando e jejuando, aí ele vai perdendo a força. Ele vai perdendo uma hora, sabe? Mas irmão, eu estou falando para você, a pessoa aparece na tua frente, muda no super. Você até fica assim, ela está fingindo. Não, demônio só muda. Você não toma compromisso com Deus, daqui a pouco a pessoa está cantando louvor, você fica assim, perdendo. Mas não tinha uns funk bravos lá, agora a pessoa está cantando louvor, a pessoa muda. Mas há tipos de demônio que não saem, você só mandando, você tem que orar e jejuar, orar. E como eu estava falando do jejum, né, que eu falei que eu não gosto muito de dar exemplo, porque é uma coisa particular, mas irmão, é muito raro, muito difícil um dia não jejuar. É muito difícil, eu jejuo o ano todo dia. Muito difícil eu jejuar, porque tem que jejuar, tem tipos de demônio que você tem que guerrear
baixar a cabeça para ele, não. E às vezes, por exemplo, a pessoa foi liberta, está um amor de pessoa, você para, você está errando. Os demônios vai querer voltar, irmão. Não. Saiu o demônio, agora eu continuo orando, jejuando, que é para ele nem voltar mais. A pessoa fica na presença de Deus, porque o demônio tenta voltar, não consegue, tenta voltar, não consegue, tenta voltar, não consegue. E aí, a pessoa liberta. Glória a Deus. Tem pessoa da minha família que está bem, graças a Deus está bem com Deus, Natasha, né? Está louvando a Deus. Está pensando que eu não oro e jejum por aí. Aí aqueles que estão na presença de Deus, aí é que eu oro e jejum mesmo. Porque vocês estão na presença de Deus, já está muito para tirar. Só vai estar dando fruto, começa a fazer a obra de Deus, aí você tem que orar mesmo. Entendeu? É assim que acontece. A gente não pode ser preguiçoso, não. Nem para oração, nem para buscar Deus certo. Glória a Deus. Esse homem, que eu queria ressaltar disso tudo aqui que ele escreveu, eu queria mais chamar a atenção que ele levou o filho até Jesus. Você vai pegar o seu problema, leva até Jesus, pega essa pessoa, leva até Jesus. Senhor, eu estou ouvindo o Senhor em oração, estou trazendo lá isso está acontecendo na minha vida, eu estou trazendo esse parente até o Senhor, porque eu sei que o que é impossível para mim não é o Senhor. Eu não posso libertar o meu parente, mas o Senhor pode. E o Senhor disse que aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. Então eu estou vindo ao Senhor, estou trazendo, apresentando o Senhor a vida de fulano, de ciclano. Eu preciso que o Senhor liberta disso, isso aí, Deus vai fazer. Gente, Deus faz assim. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos tomar o cálice da saúde. E não esqueça de levar o seu problema até Jesus. Jesus está me usando para falar isso aqui, ele vai ficar esperando você ir lá levar o problema. Entendeu? Se você não for, você vai perder a sua oportunidade de ter o seu caso resolvido. Glória a Deus. Esse homem não perdeu tempo, ele levou o filho até Jesus. Foi? Foge, tá? Por favor. Leva a situação até Jesus, irmão. Ele vai resolver o negócio. Glória a Deus. Seja uma dívida, seja doença, seja família, seja lá o que for. Leva até Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti agradecer ao Senhor por essa palavra. Pessoal que está aqui na igreja, pessoal do Face, pessoal aqui na Rádio Tec, que está acompanhando aqui com a gente ao vivo. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti agradecer o Senhor por essa palavra, por esse recado que o Senhor nos enviou. Nós sabemos que todos aqueles que vieram a Ti não ficaram sem resposta, Pai. Esse homem veio-se até o Senhor, ele estava passando um problema muito sério, ele precisava da libertação daquele filho, e ele levou o filho até o Senhor, e o Senhor libertou aquele menino. Pai, foi pregada aqui a Tua palavra, o Teu conselho. Agora essas pessoas ou estão levando, ou quando chegar em casa, eles vão procurar um lugarzinho lá, vão conversar com o Senhor e levar a situação, a causa deles até o Senhor. E eu estou concordando em nome de Jesus que aquilo que eles levarem até o Senhor, estou concordando que o Senhor venha atender o pedido dessa pessoa, Pai. Assim como o Senhor atendeu o pai do jovem lunático. E seja libertação de família, seja saúde, seja no trabalho, seja financeiro, seja no vício, seja lá o que for, essa pessoa venha a ser liberta, venha a ser atendida, venha a ser curada, que a vida dessa pessoa venha mudar, aquilo que ela está pedindo ao Senhor venha a ser realizado, Pai. Consagro esse cálice, que é o cálice da saúde. Pai, eu estou consagrando o Senhor, botar o seu poder quando essa pessoa tomar, todo espírito de enfermidade, todo mal saia. E também, Deus, em nome de Jesus, pessoal lá da rádio, PEC, pessoal lá do Face, que botar um copo com água lá, Deus, em nome de Jesus, se a pessoa quando orar, ela vai, o Senhor atenda o pedido dela, Pai. Isso não é só cristão, não, é de qualquer religião. Porque aqui não está dizendo que religião esse homem era, ele creu no Senhor. Então, Pai, o Senhor falou, aquele que crê, tudo é possível ao que crê. O Senhor não falou quem crê, o Senhor falou ao que crê. Então, essa pessoa, às vezes, mas eu não sou um cristão.
aconteceu, mas ela está crendo. Então, que o seu milagre aconteça na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu paraliso toda a ação do mal e ordeno que saia da vida, da saúde, da casa, da prosperidade, dos familiares dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, tudo é para a tua honra, em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. Os que trouxe dízimo, oferta, peço que o Senhor receba e venha prosperar a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos tomar o cálice. E a gente tem que lidar com Deus. Faça hoje mesmo, você vai ver uma diferença. Levou a situação até Deus, confie em Deus, gente. Deus é sério. Irmão, mas você tem que confiar em Deus, assim, chegar ao ponto de rir da situação. O diabo está lá, vai não entrar. Nada. Você tem que estar tranquilo, confie em Deus. O que Deus quer da gente é isso. Aí o diabo está lá atacando, você para de orar. Não, aí que você tem que orar. Você, não, tem que ser igual Davi. Davi falou, não, vou deixar esse incircunciso destruir o exército de Deus, ou nada. Não, eu vou até ele. Entendeu? Ele tem que ser assim. Pode ser aquela pessoa que você olha para a situação, acho que aquilo aí não está mais jeito, está muito difícil. Irmão, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que olham para a circunstância. Nós vivemos por fé. Fé você está vendo tudo desmoronado, mas a fé faz você ver tudo inteiro. De novo, entendeu? A fé já faz você ver tudo construído de novo. A fé, o diabo está lá, a pessoa está caída, está morrendo. Você vê a pessoa em pé. A fé é para você ver assim, entendeu? A fé não deixa você ver fracasso, derrota, não. O pastor costuma dizer que a fé não conhece derrota. Não conhece. Ele costuma dizer que a fé não conhece o impossível. É isso aí, eu gostei dessa frase do pastor. Fala lá. Glória a Deus. Amém? Então vamos na